Aleluia. Os irmãos conectados conosco, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salmo 40, a partir do verso 1. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos e nem os que se desviam para mentir. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento, amado, em nome de Jesus. Amados, esperar um desafio, sim ou não? Fala a verdade. Esperar um grande desafio. Esperar muitas das vezes traz ansiedade, nervosismo, falta de confiança, falta até de fé. Então, o exercício de paciência e de espera se requer muito autocontrole. Muito autocontrole. Minha esposa, por exemplo, ela odeia esperar. Ela tem ódio por ficar esperando. Ontem, por exemplo, ela falou assim, ó, vou te esperar lá perto da banca do hospital. Não demora! Falei, tá bom. Aí quando eu cheguei, ela olhou, tá. Aí chegou em casa, ó, se fosse 9h30, eu já ia embora já, não ia esperar não. Falei, tá bom, cheguei antes. Então esperar, irmãos, é um desafio muito grande. Principalmente quando a gente está com pressa. Principalmente quando nós temos urgência. E a nossa vida cristã, ela é cheia de desafios. O tempo todo, amado. O tempo todo. Além do desafio, surpresas. Que muitas das vezes nos toma de assalto e a gente não esperava. Além de esperar é ruim, os desafios da vida cristã nos tomam de assalto de maneira que a gente não esperava tamanha circunstância. E muitas das vezes é necessário esperar a despeito das adversidades. E elas são muitas. Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então há muitas aflições, mas o Senhor livra. E o fato do Senhor, a Bíblia dizer que livra, não fala que isenta, diz que Ele livra. No meio, durante ou após ela, Ele livra. 2 Coríntios 4:8 diz que em tudo nós somos atribulados. Em tudo, amado. No trabalho, na igreja, na vida social, na família, na saúde, financeiramente, de todas as maneiras, a tribulação. Na vida espiritual, tem os demônios, Satanás, inveja, contenda, maledicência, tudo, muitas das vezes, nos atribula. 2 Timóteo 3:12 vai dizer que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, terão dificuldades, aflições, desafios. Então, irmão, não é brincadeira não, é muita coisa. O pastor Neto pregou aqui semana passada, no domingo passado, em 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, há uma aflição externa, há um combate externo, mas o interior, ou seja, o espiritual, pelo poder da palavra, da oração, da confiança em Deus, da vida em comunhão com o Espírito Santo, ele se renova diariamente. Mas o corpo físico, ele é abatido, ele é afligido, ele é desgastado. Mas o interior, ele se renova, ele é restaurado. A ponto do apóstolo Paulo dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem, elas são eternas. Então, ele tem uma perspectiva de como encarar a vida. E nós devemos ter isso muito consistente em nós, para nós podermos caminhar na vida cristã e não naufragarmos, ficarmos pelo meio do caminho, ou atolado, ou num charco. Porque a nossa vida cristã, ela é de fato muito, mas muito, muito desafiadora. O apóstolo Paulo em Romanos 8,36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Tem noção do que é isso? Quem pega a condução então vai para o Rio de Janeiro, irmão, a cada segundo, sim ou não, Juliano? Cada segunda. É trânsito, acidente, bala perdida, assalto, briga, confusão. Meu irmão, todo dia nós somos entregues à morte física e espiritual. O apóstolo Paulo ele vai mais fundo, ele diz: olha só, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em toda, aqui você pode glorificar, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que ele quer dizer? Temos lutas, aflições, embate por dentro e por fora, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores para a glória do Eterno. Nós somos, amados. Mas esperar quando nós estamos com pressa é um desafio. E Davi ele diz: esperei com paciência no Senhor. Eu esperei. Ah, como eu esperei. Eu esperei com paciência no Senhor. E geralmente quando nós esperamos algo, é porque tem uma expectativa, é porque tem uma esperança, é porque nós queremos alcançar algo. E Davi, ele não estava, amados irmãos, esperando uma casa, um carro, ou qualquer coisa humana e terrena. Não, Davi esperava por um socorro. E nesse socorro ele diz: Senhor, a despeito da minha pressa, a despeito da urgência, eu espero com paciência no Senhor. O que Davi está querendo dizer? Eu espero, mas crendo. Eu espero, confiando. Eu espero, me movendo. Eu espero, andando. Eu espero, adorando. Eu espero, glorificando o teu nome, ó Deus. Eu espero parado. Eu espero andando, confiando, adorando e crendo que o meu Deus virá ao meu socorro. E ele virá, amado. Ele virá. Davi não espera parado. Davi se espera se movendo. Davi espera crendo. Davi espera orando. Ei, não pare de orar ao seu Deus. Não deixe. O fato dele falar: espere com paciência no Senhor, ele está orando, amado. Ele está orando. E orar não significa, isso é reverente, isso é bom, isso é importante. Orar não significa o momento que você dobra o seu joelho. Você pode orar dentro da condução, você pode orar dentro do seu banheiro, você pode orar na cozinha, cortando um tomate, um alho, uma cebola. Você pode orar em todo lugar. Ore e clame ao seu Deus, amado. Ore. Esperar não é de maneira passiva, é ativa. É esperar crendo que o nosso Deus se move, que Ele age, que Ele escuta e que Ele está nos contemplando e vendo a nossa vida, a nossa aflição, a nossa angústia. Espera, confia. Deus está a caminho. Ele está a caminho. Salmo 46, versículo 1 em diante diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ó glória, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, aleluia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, ó glória, cujas correntes se alegram e alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Ele está vindo, amado. Ele está vindo. Eu amo o Salmo 30, a parte final do verso que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. No começo ele fala: no seu favor está a vida, a sua ira dura só um momento, o choro ele pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fala de um exercício de paciência, de uma noite dura, de uma noite fria, de uma noite sombria, de uma noite angustiante, aquela noite que você é tomado por uma notícia ruim e que você fala: por quê? Eu não queria, eu não provoquei, eu não fiz, não fui eu o causador, não fui eu a causa, mas por quê? E você passa todo aquele período e falando: Deus, quando o Senhor mudará, quando o Senhor entrará, eu confio no Senhor, eu adoro o Senhor. Mas a noite está passando e o sol da justiça está brotando e no favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Por isso eu espero, por isso eu espero, crendo, confiando e me movendo. Tiago 5,8 vai falar: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ei, robustece o teu coração, confia em Cristo, não desanime, ei, não olhe para trás, ei, Deus está ao nosso socorro, porque a vinda do Senhor está próxima. Salmo 27, 13, 14 vai falar: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que Ele está a dizer é: espera somente em Deus, não espera nos homens, no dinheiro, no governo, em ninguém. Espera em Deus. Em Deus. Pastor, então não é para eu confiar em ninguém, não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando para você criar um vínculo, um elo, uma aliança de falar: eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. Já passou um ano, já passou 5, já passou 10, mas eu estou aqui, esperando com paciência no Senhor. A minha fé está no Senhor, a minha alma espera no Senhor. Salmo 62, 5 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque Ele vem e a minha alma tem esperança. A alma, o espírito, o interno. Salmo 130, versículo 5 diz: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, espera na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que pelos guardas ao romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Então, como você espera? A questão é como você espera. Se você espera murmurando ou adorando, se você espera em Deus ou nos homens, como que você espera? Porque Deus se move aos pacientes, não aos ansiosos. Eu ia ficar ali, sabe o quê? Quase uns 10 minutos para ver a cara de vocês. Falei: pastor, foi para onde? Aí eu botar a cara aqui assim mesmo, a cara preta minha. Peguei vocês, ficaram ansiosos, né? Porque geralmente é assim. Mas com Deus é pior. Com Deus é pior. A gente fica tenso, nervoso, às vezes até peca, murmura. Mas Davi não. Davi está nos ensinando. Ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando diz que Deus se inclinou, diz que Deus fez um movimento, amado. Deus fez um movimento. Deus se inclinou em direção a Davi. Deus se moveu em direção a Davi. Deus se virou para Davi. Parece que Davi percebeu. Parece que Davi viu. Parece que Davi sentiu. Parece que Davi teve algum tipo de percepção. Eu não sei, irmãos, mas parece que quando tudo está a naufragar e a gente confia somente no Senhor, e a gente pensa: será? É naquele momento que eles falaram: será não? Será sim. O meu Deus virá. Ele é poderoso. Ele é Deus. E Ele se move a nosso favor. Lembra de Pedro? Ele falou: se é
o Senhor fala, vem! E ele começa a andar sobre as águas, diz a palavra. Mas sentindo o vento e vendo as ondas, a Bíblia diz, ele temeu. Ele deixou de olhar para o Senhor. Mas quando ele começou a naufragar, ele clamou, Senhor, salva-me! E o Senhor se inclinou e o segurou. Como ele fez aqui com Davi. Ele se inclinou e ouviu. Quando ele fala que ouviu, ele atendeu. Então Deus se move aos pacientes. Ou você esqueceu da vida de Jó? Esqueceu da vida de Abraão? Abraão, quanto tempo Abraão esperou por uma promessa, mas de um filho? Quanto tempo Abraão ficou esperando? E quando ele pensou, acabou, já era, tô velho, Sara também, era estéril, Deus não virá, Sara tenta auxiliar, não, mas o Senhor vem na direção dele e o auxilia. O próprio Jó perdeu tudo, dinheiro, casa, filhos, saúde, tudo. E quando ele pensava que não, Deus se moveu a ele. Lembra de José, abandonado no cárcere, abandonado pelo carcereiro que estava, pelo prisioneiro que estava junto com ele. Mas quando ele pensou que tudo tinha acabado, Deus se moveu a favor de José. Porque José era paciente e ele confiava somente no Senhor. Tanto que ele falou para os irmãos, vocês me tentaram mal, mas o meu Deus transformou o mal em bem. Entenda, toda e qualquer adversidade que cai sobre a minha e a tua vida não é mal nenhum, não é feitiçaria nenhuma, ou palavra de maldição, não. A minha vida está na mão de Deus, e todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem, para a glória de Deus, amado. Deus se move aos pacientes. Lembra do povo no deserto? Só que o povo no deserto não era muito paciente, não é uma boa referência, não. Por isso que ficaram lá 40 anos. Olha o tempo. Mas Deus se moveu. Se moveu quem? Josué, Caleb. Deus se move. Nós precisamos, amado, ter esse tipo de confiança em Davi. Principalmente quando nos encontramos numa situação crítica. Porque o exemplo que Davi dá aqui é um exemplo diferenciado. Versículo 2, olha para a tua Bíblia, Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, até aqui. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. O texto não diz que ele caiu ou que jogaram ele ali. A verdade é, ele está lá no lamaçal. Mas o texto não referencia se ele caiu, se ele foi desatento, ou se alguém o empurrou. Mas ele caiu lá. Ele está numa situação meio que naqueles poços de areia movediça, já viu? Em que a pessoa está ali, quanto mais ela se move, ela se afunda. E quanto mais ela tenta sair, mais ela se afunda naquele charco de lodo. Era a situação de Davi. Era o lamaçal que ele se encontrava. E que lamaçal pode ser esse? Inúmeros exemplos. Mas o lamaçal, que independentemente se a gente caiu por displicência, ou entramos achando que seria fácil de sair, ou que alguém nos jogou, a verdade é, todo ser humano está no lamaçal do pecado. E esse charco de lodo horrível, ele é muito difícil de sair, a não ser que o Senhor o tire de lá. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos entraram nesse lamaçal, todos estão nesse tremendal de lama, todos estão aqui nesse ambiente que Davi chamou de um lago horrível, de um charco de lodo, de lama, que nos suja, que nos deixa impuros, que nos deixa, amados irmãos, indignos da graça do Senhor, encharcados. Eu não sei quanto a você, mas eu tive uma infância muito saudável, para a glória de Deus. Os mais novos aqui, talvez Miguel e Gabriel, não experimentaram isso. Mas eu era o tipo de criança que, como não tinha aquário, eu pegava aqueles potes de maionese de vidro, lembra? Agora é de plástico, tudo de plástico. Antigamente era de vidro. E como não tinha aquário, aquilo era o meu aquário. Mas como não tinha dinheiro para comprar peixe, aonde eu pegava os peixes?
Aonde? Na vala. Os famosos barrigudinhos de vala. E eu entrava lá, e tinha umas valas que não era brincadeira não, sabe? E a gente escolhia aqueles mais brilhosos. Geralmente os barrigudinhos de verdade é tosco, é esquisito. Mas os mais esbeltinhos, eles são coloridos e a gente entrava lá. E algumas valas tinham micóbrio e tinha um bicho chamado chamichuca. Quem lembra disso aqui? Quem tem 40 sabe. Quem tem 40 igual eu sabe. 40 não, estou perto lá, perto dos 40. Chamichuca, então eu já tive esse negócio de chamichuca. Você pisa, aquela lama vem até o joelho, aquela coisa toda, pegando um som, lembra o mussum? Pega um som, aquela lama, aí tira o chamichuca, tá, a doideira danada. Irmãos, aí você tem que tomar um banho para tirar a lama, a impureza, e ainda assim ficam os vestígios, porque quando nós estamos sujos, tem ambiente que a gente não consegue perceber. Eu não tenho olhos na nuca, então a gente pode tentar limpar de todas as maneiras, mas ainda fica resquício da impureza. O pecado é assim. Por mais que o ser humano tente se limpar por sua própria conta, ele não consegue remover toda a impureza. O pecado, ele é letal. O pecado, ele é absoluto. O pecado, ele é pleno. O pecado, quando ele envolve o homem, não adianta o homem com a sua alta justiça tentar se promover e se colocar digno diante de Deus. Ele não tem condições. A lama está ali. O tremendal de lama está ali. Por mais que ele se limpe, por mais que ele tente apresentar uma capa, a lama ainda está ali, na unha, entre os dedos, na virilha, nos braços, em qualquer outro lugar, no cabelo, na orelha, a lama está ali. A impureza está ali. Isaías 57:20 diz: os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar-se, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então é isso que o ser humano pode entregar: lama e lodo. É como um mar bravo, ele não pode se conter. Não tem como, amados irmãos, um homem sem Deus se controlar de maneira absoluta e plena a vida toda. Em um dado momento ele vai colocar uma lama para fora. Ou será que não? Ou será que não? Ou será que todos nós aqui, desde o primeiro aqui ao último lá, fomos plenos e serenos até o dado momento? Nunca choramos, nunca falamos uma mentira, nunca de repente brigamos, aquela briga na saída da escola. No final da escola eu te pego, eu pegava mesmo. E o negócio era doido. Não falou algumas coisas, umas palavras. Será que não? Claro que sim, santo. Por quê? Porque nós somos pecaminosos. Romanos 3:10 em diante fala assim: escute como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei o diz, os que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. 2 Pedro 2:19 em diante, a parte C vai dizer: de quem alguém é vencido, do tal se faz-se servo. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, aqui é o quadro de Davi. Quando Davi diz que ele está nesse lamaçal aqui, uma hora ele não teve. E quando ele não teve? Foi quando o Senhor o livrou. Mas por algum motivo agora ele caiu nesse lamaçal de novo. Então tem pessoas que Deus livrou, limpou e falou: prossiga, caminhe, porque a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Ok, mas a Bíblia diz que quem é vencido, do tal se torna servo, escravo. Aí Pedro continua: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos lama nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que
desfalecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobre eles veio um provérbio que lhes diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de quê? Lama. De lama. Lama. Um tramenal de lama. Um lago horrível. Jeremias, quando ele foi preso por pregar o que Deus tinha dito para pregar, e as pessoas não entenderam, tacaram ele no calabouço. Não foi Jeremias que queria ir para lá, jogaram ele. E olha só o que o texto diz, Jeremias 38:6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas o calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ou seja, quem está sujo geralmente quer sujar outras pessoas. Quem está sujo não se contenta de ficar sujo sozinho. Jeremias estava pregando justiça e eles não queriam justiça. Prenderam Jeremias e lançaram Jeremias no calabouço, mas a Bíblia diz que no calabouço não tinha água, senão lama. Irmãos, quem está na lama não tem palavra. Quem está no pecado não tem água para se limpar. Quem está no pecado não tem água para se livrar. Então eles lançaram Jeremias lá e falaram: quero ver você se livrar aí, nesse calabouço, sem água, sem palavra. Jeremias estava lá. Mas lembra no Salmo 34:19? Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Quando um justo cai, amado, por qualquer circunstância que seja, por elementos externos ou internos, por sua própria conta, e ele não quis aquele evento, aquela situação, Deus envia o socorro. E ele livrou Jeremias. Isso significa ser liberto do poder do pecado. Mas quando nós caímos no lamaçal, nos tornamos servo do pecado. Escravo. É a lama. João 8,34 diz: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo. Isaías 64,6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então qual é o nosso lamaçal? Qual é de repente o teu lamaçal que você espera, que você aguarda, que você anseia? Irmãos, muitas pessoas estão no lamaçal da mentira. É um lamaçal profundo. A pessoa não consegue abandonar a mentira. Ela quer falar a verdade, ela quer viver a verdade, mas quando ela vai falar, sai a mentira. Então no lamaçal, ela está ali, garrada, atolada, suja, até o pescoço. E mentira, 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 engano. Outras pessoas estão no lamaçal da fofoca, vivem falando da vida alheia, não conseguem, não. É sempre falando de A, de B, de C, de D, e fica naquele vício incontrolável de fofoca. São os tios da atualidade, o tempo todo. Fofoca. É um lamaçal. Lamaçal da arrogância, lamaçal da soberba, da altivez, da vaidade, lamaçal do vício, da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo ilícito, da pornografia, da masturbação, do roubo, do crime. São lamaçais. Lamaçais. E quantas pessoas, amados irmãos, anos em lamaçais desse tipo? Lamaçais profundo. 1 ano, 2, 10, 15 anos. E não sai. Não consegue sair. É incrível isso. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, falando sobre, como eu estou pregando isso, sobre o lamaçal da bebida. Bebida alcoólica. Irmãos, a bebida alcoólica é um mal social violento, que destrói a pessoa de maneira completa e absoluta. Ela tira a dignidade, ela tira o caráter, ela tira a saúde, ela tira a família, ela tira o emprego, ela tira a lucidez, ela tira tudo. E é vendida livremente aí.
é vendida livremente aí, a bebida alcoólica. E pessoas aprisionadas no lamaçal da bebida alcoólica, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos presos, e alguns morrem nesse lamaçal, que não consegue sair. O lamaçal da malandragem, aquele lamaçal da jogatina, do gatinho na luz. A malandragem aqui que eu falo é obter vantagem em qualquer coisa. Entende? É obter. Eu quero ter uma vantagemzinha de qualquer malandragem. Entende? Lamaçal. Mas o caso de Davi ele não queria estar ali. Mas ele está. E aí? Ele está. Como é que sai? Essa areia movediça. Romanos 7, 18 a 20, Paulo relata algo interessante. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Então ele tem um senso crítico, ele sabe que nele não tem bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu não faço o que quero, já não sou eu mais quem faço, mas o pecado que habita em mim. Aqui ele não está transferindo a responsabilidade, ele está tendo a consciência de que ele é um homem pecador, e de que nele, na natureza dele, não há bem algum. E quando ele quer fazer o bem, o mal está lá, e ele faz. E ele fala: como é que eu vou sair disso daí? Versículo 24 responde. O capítulo 8, versículo 1 vai dando ali a resposta. A situação é: se você que está aqui nessa noite, agora, aqui, nem A nem B, você se encontra assim, nessa situação aqui, nesse lamaçal, preso, nessa areia movediça, nesse estado de impureza, nessa condição miserável, aprisionado, seja qual for o seu cativeiro, eu não sei qual é. Eu citei só alguns aqui. Irmão, meu pai ele foi internado 9 dias internado. O irmão do meu pai morreu de cirrose. Eu já contei aqui a história. O irmão da minha mãe tentou matar meu pai na barraca, cachaça. Meu pai ficou em coma alguns meses. E o médico falou: se ele sobreviver, ele vai ter algumas sequelas. Talvez não vai conseguir falar, ou ele vai ter alguns problemas neurológicos. E batata, meu pai tem. Mas se ele tomar remédio controlado, ele consegue ter uma vida saudável. Mas não consegue, por quê? Álcool. E aí o irmão da minha mãe, que tentou matar meu pai e não conseguiu lograr isso, o irmão do meu pai ameaçou o irmão da minha mãe e disse que o mataria, e cumpriu a promessa, ele matou. E ele é foragido até hoje, está aí pelo mundo, como Caim que mata Abel, foragido, a marca. E meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele tem problema com alcoolismo, mano. E não consegue, é um lamaçal que ele dá. Um lamaçal. Ele tenta se recuperar, não consegue. Ele tenta sair, não sai. E tem gente que é assim, mano. Como a mentira que eu citei. Consegue, irmão, consegue. Tem até um nome que se dá, né? A pessoa que mexe o tempo todo, né? Qual o nome? Eu esqueci. Cleptomania é quem tem mania de roubar, né? Tem também, mas essa mania, esse lamaçal aí, a mão leve. Vê as coisas dos outros na mãe do gato. Olha aí. Bem. Pegou. São lamaçais terríveis, amado. E a questão é: tu vai ficar parado aí, nesse lamaçal? Ou tu vai pedir socorro? Vai continuar se afundando nesse lamaçal, junto com o pecado, com o orgulho, junto com tudo que te levou a esse local? Ou você vai tentar sair daí? O fato de Davi clamar, de dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, significa que Davi não estava, meus irmãos, acomodado, confortável naquela condição. Davi ele estava clamando por socorro e por misericórdia. Deus, eu preciso do Senhor, a minha condição é
tirou-me, versículo 2, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E olha aqui, amado, ponto e vírgula. Esse tirou-me aqui, amado, é interessante. Essa imagem não sai da minha cabeça. Quem lembra daquele... Não foi acidente, aquilo foi um crime ambiental lá em Mariana. Quem lembra? Que ocorreu lá em Minas Gerais. Eu vi aquela reportagem ali direto, lá no trabalho, na época. E uma das imagens que ficou marcada na minha memória foi a mulher que o corpo de bombeiros socorreu depois de dias daquele trágico crime. A mulher estava no meio de um lamaçal. Algum lamaçal já estava meio seco. Uns ainda aparentavam estar seco, mas quando você pisava, enganava, afundava. Outros estavam como aquele rio de lama, aquele cenário devastador. Árvores, galhos, pedras, lama, animais mortos, pessoas mortas, sujeira fedentina, algo parecido com a chuva que teve em Teresópolis em 2011. Um grupo da igreja trabalhou lá e o cenário era terrível. Cenário de lama com churume de corpo humano, aquele ambiente fétido, apodrecido, uma coisa hedionda. Mas esse cenário de Mariana é interessante, porque o corpo de bombeiro estava sobrevoando para ver se encontrava alguém com vida. Eles estavam com esperança, com fé. E um bombeiro com olhar clínico, ele olha, eu não sei, irmão, não sei se foi algo que Deus viu para ele ver, mostrou para ele ver, e ele consegue ver um pequeno movimento. Ele fala, tem algo ali, eu não sei se é gente, se é cachorro, não sei o que é, tem algo ali. O helicóptero começa a baixar, e eles veem, é uma mulher. Irmão, a cena é terrível, e ela em meio à lama, toda ferida, roupa rasgada, desnuda. Aí o bombeiro vai, ele coloca a madeira, ele vai engatinhando com a madeira de maneira muito calculista, muito estratégica, e ele vai até se aproximar dela, e ele encontra ela, amarra, e vai, e quando, irmãos, eles socorrem, aquilo é emocionante, né? Eles tiram aquela mulher de lá, que estava lá há dias, sem comer, sem beber, ferida e suja, no lamaçal. Mas alguém tirou ela de lá. E depois aquela mulher queria reconhecer quem foi o bombeiro que a salvou, que a tirou de lá, desse lago horrível. E eu posso dizer, um dia eu estava nessa lama, e meu bombeiro celestial me salvou, Cristo. E eu não sei se você se encontra nessa condição, nesse lamaçal, né? Mas eu quero dizer que o bombeiro celestial está aqui nessa noite, ele está olhando para você. E ele quer te socorrer. Ele quer te tirar. Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida novamente. Eu não sei se aquela mulher estava com esperança ou não. Mas se ela estava viva, ela estava com esperança sim, acredito eu. Sem condição alguma, porque é assim que a gente se encontra. Nós não temos condição alguma de nos salvar. Nós não temos condição alguma de sair do pecado. Nós não temos condição alguma de entrar na eternidade por méritos próprios. Se o Cordeiro de Deus, se o Cristo ressurreto não nos tirar do lamaçal do pecado, nós morreremos lá. E Davi diz, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, porque há um só Deus, há um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só Ele pode salvar. Aleluia, 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 aleluia. Só Ele é a rocha inabalável, só Ele, amado. Só Ele que nos tirou desse lamaçal. Só Ele de fato pode nos libertar. Só Ele de fato pode nos limpar, nos socorrer. Eu amo esse texto de 2 Timóteo 2:3, porque este é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus entre Deus e os homens, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é essa rocha, essa única rocha salvadora, amado, é Cristo.
liberta. É o texto célebre de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo 31 diz: e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi Pedro, foi Davi, foi eu, é você que crê que Cristo pode te tirar desse lamaçal de idolatria, lamaçal. Só Cristo pode. Esse texto aqui eu acho maravilhoso. 1 João 3:8, parte B. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é livre do lamaçal. E foi para isso que o Filho do Senhor se manifestou, para desfazer, para tirar do lamaçal do pecado. Tirou-me. Foi isso que Davi disse: tirou-me, me resgatou, me tirou de lá, me deu alívio, socorro, libertação, saúde, graça, perdão, poder. Tirou-me e pôs os meus pés sobre uma rocha. Fala de um lugar seguro. Davi não estava num lugar seguro. Davi entendia que a qualquer momento a lama poderia o sugar e ele perder a sua própria vida ali. E quando Deus vem e o socorre, não tira ele da lama e bota na outra lama, não. Coloca ele sobre uma rocha. Cristo, lugar seguro. Cristo é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa rocha inabalável. Quando nós estamos em Cristo, amado, nós estamos seguros. Não há condições mais de viver na lama. Quem está em Cristo não vive mais na lama, porque ele está num lugar seguro, numa rocha inabalável. Ouça isso, Salmo 78:35. E lembravam-se de Deus, que era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. 2 Samuel 22:32. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? É Ele. Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 1 Samuel 2:2. E não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. É um lugar seguro. Grupo de louvor, por favor. Minha tangedora já estou calando. Lugar seguro. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Um exemplo também é aquele exemplo de alguém que está quase morrendo afogado. Quem já passou por esse apuro aí? Já, meu irmão? Como é que foi? Pode relatar? Foi o que, no Rio? Foi num poço. Num poço? Foi. Aqueles poços redondos mesmo? É, a Maria que ia cair, mas eu estava na frente e caiu. Aí quem te tirou? Foi meu outro irmão que foi lá e viu e te tirou. Um galho e me segurou e tirou. Um alívio, né? Depois, né? Mas alguém passou apuro assim, de morrer afogado? Como é que foi, cara? Na praia. Sabia nadar? Eu sabia, mas aí a Patrícia, mais a perna, afundaram e foi socorrer. puxou, aí o cara que estava comigo que me levou, Aham. meteu a mão, quando puxou, saiu o chapéu, eu falei, ih, ele carrega. Os três, mas foi sufoco. Foi sufoco. Caramba, puxou o chapéu, não tinha cabelo para agarrar. Que Aí eu saí prova. com uma agarrada no meu pé, outra agarrada, eu fudei com os três. Depois de uma semana, na hora, tal, como é que foi? Foi um sufoco. Mas Deus salvou. Irmãos, quem passou por esse tipo de apuros sabe como é que é. Eu quase morri uma vez afogado em Copacabana e uma vez aqui no Rio Roncador. No Rio Roncador, o rio estava
estava com uma certa correnteza, mas a gente é acostumado a nadar naquilo dali. Eu pulei, sendo que estava muito fundo aonde eu pulei. Eu achei que estava considerado. E eu percebi que a correnteza estava me levando numa velocidade muito grande. E os colegas viram que eu estava afundando e subindo, e começou aquele desespero. Os caras começaram a gritar: cai, nada pro lado. E eu fui indo pro lado, mas depois de muito tempo beber muita água. E no Rio Roncador, quem já foi lá sabe como é que é cheio de mato na beira, né, vida? Cheio de mato, cheio de capim, aquela coisa toda. Irmão, eu garrei naquilo com a força. Se não mato, eu garrando. Quando eu caí, eu acho que eu tava branco. Sem formar branco. E Copacabana, meu tio falou: sabe nadar? Sei, então vamos lá embaixo lá nadar, né? A gente foi. Quando eu olhei pra prova, eu falei: rapaz, tá longe, hein? Falei: tio, melhor a gente voltar, né? Vamos. Eu tô vendo meu tio nadando pro lado. E eu falei: não, vou pro lado nada, por aqui reto. Só que tem a corrente de retorno, eu não sabia. E tá eu nadando, e a corrente de retorno me jogando. Tô vendo meu tio lá. E o negro, ao invés de me chamar, não, foi embora. E quando eu comecei a me cansar, irmão, comecei a afundar. Ainda bem que preto na água do mar aparece. Aí o corpo de bombeiro foi lá e me tirou. Mas foi um sufoco. Quem sabe o que é ser liberto do pecado é grato eternamente ao Senhor, jamais esqueçam. E quando é posto nesse lugar seguro, ele não é posto para você ficar parado, é posto para você ficar firmado e continuar a caminhar. Davi disse: firmou os meus passos. Ele firmou os passos de Davi na rocha. Davi, eu estou tirando da lama, estou te colocando na rocha, no lugar seguro. Agora anda na minha palavra, e aí sim você vai estar seguro. Jamais você vai ficar sujo, jamais você vai se afundar aqui novamente, jamais você vai ser preso, jamais você vai ser enclausurado. Agora, Davi, lâmpada para os seus pés será a minha palavra e luz para o seu caminho. Davi, ele guarda a nossa caminhada. Então não se aparte da palavra de Deus. Quem se aparta da palavra cai no charco de lama. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração humano. 1 João 1,7: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos socorre no momento de angústia, no momento de aflição. Davi, quando ficou nesse lugar seguro, sabe o que ele fez? Irmão, imagina aquela mulher, eu imagino você, eu imagino o Teté quando conseguiu escapar daquele lugar e viu essas duas filhas sãs e salvas. Irmão, não tem como esboçar um sorriso, até quem não tem dente vai rir, porque quando é livre ele não quer saber se tem dente, se não tem, se é feio, se é bonito. Quando é salvo, o que vem na boca é um cântico de júbilo, de adoração, aleluia, de louvor, de agradecimento. Ele não fica emudecido, ele não fica com a cara de cima, não, ele adora ao Senhor, amado. Davi disse: ele pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, confiarão no Senhor. Por quê? Por causa do livramento que ele deu a Davi. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita a soberba. Soberba aqui é um tipo de pecado, que ele quer dizer, nem os que se desviam para a mentira. Davi fala de um cântico de gratidão. Davi está celebrando, ele está sendo grato. Foi como o Pedro Fernando orou aqui, agradecendo, sendo grato, dando um hino de adoração, um cântico de gratidão ao Senhor. Essa mensagem aqui é para aqueles que de repente estão no lamaçal preso e o Senhor quer te tirar daí.
Ele está com as mãos estendidas para te tirar daí. Ele quer te socorrer, Ele quer te livrar, Ele quer te colocar num lugar seguro, Ele quer firmar os teus passos. Ele não quer que você ande caindo, levantando, uma hora na presença, uma hora no mundo, uma hora na presença, uma hora no pecado, uma hora em Deus, uma hora no diabo. Não, Ele quer firmar os seus passos. Ele quer que você seja um crente firme, constante. E Ele coloca um cântico, um novo cântico na minha boca. Oh, aleluia. Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo 100, versículo 2. Serviu o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um canto. Salmo 150, versículo 1 em diante. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com a dúvia e a flauta, louvai com o instrumento de corda e a flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos alto-sonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. O que Ele está falando é: quem tem vida, quem tem saúde, quem tem boca, adore, jubile. Se você não quer, eu vou fazer, eu vou adorar, eu vou engrandecer, eu vou enaltecer o nome do meu Deus. Porque Ele me tirou desse tremendão de lama, me socorreu e me colocou num lugar seguro. Aleluia, aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Esperar como? Crendo. Esperar como? Confiando. Esperar como? Se movendo. E quando Ele se inclinar, você vai sorrir. Você vai falar: ah, Ele ali é o meu grandão da Galileia. Ele chegou. Ele vai me tirar daqui. Ele vai me limpar. Lembra do filho pródigo? Irmãos, ele comia bolotas de porcos. Ele está vendo um chiqueiro. Quem trabalha com porco tem como ficar cheiroso, não, santo. É igual peixeiro, já viu? Peixeiro, o peixe está entranhado nele, eles têm que se lavar demais para tirar. É cloro, é limão, é um montão de coisa para tirar. E aquele garoto, ele está vivendo no chiqueiro, no lamaçal. E ele volta para casa do pai, todo sujo, maltrapilho, sem dinheiro, tudo na lama e tal. E a Bíblia diz que o pai corre e o abraça. O pai limpo e o filho sujo. A sujeira do filho não suja o pai, mas a limpeza do pai limpa o filho. Ele falou: dá um banho nele, bota a roupa nova, sandália, anel, e mata o novilho, cevado. Aí eu falei: mas por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e flechado. É hora de celebrar, é hora de adorar, é hora de bendizer, é hora de expressar um novo cântico ao nosso Deus. E uma coisa boa é ver quando Deus salva. Coisa boa é ver quando alguém se arrepende do pecado. Coisa boa é ver quando alguém reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Coisa boa é ver quando Deus liberta alguém do vício, da mentira, do crime, da prostituição, dos ídolos. Coisa boa é ver Deus transformando o caráter, transformando por dentro e por fora. Coisa boa é ver a graça de Deus na vida de alguém. Dá vontade de cantar e celebrar, mano. Porque você vê o agir de Deus e fala: rapaz, olha só que tremendo, estava todo sujo há pouco tempo, como é que já está limpinho, transformado, saiu de um charco horrível de lama e agora está na rocha. Que o Senhor possa salvar pessoas nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé comigo se você pode.